Boa noite para todos, então. Para aqueles que não me conhecem pessoalmente, né, eu vejo que existe uma necessidade de me apresentar. Meu nome é Juninho, eu sou de Ribeirão do Sul, da paróquia Santo Antônio. Tenho aqui ao meu lado o nosso pároco, o Padre Genésio. E nessa noite de hoje nós vamos estar dando início a uma série de lives, quantas forem necessárias, para tentar passar um pouco daquilo que eu entendo ser necessário que cada pessoa, que cada cristão, que cada fiel entenda, ou ao menos busque entender sobre aquilo que nos fala a palavra de Deus a respeito do fim dos tempos. Uma observação já se faz totalmente necessária. Fim dos tempos não significa fim do mundo. Nós sabemos que para tudo na vida, absolutamente tudo, existe um tempo. Existe um período pré-determinado. Até mesmo o dia possui uma manhã, uma tarde, uma noite. E ao final daquelas 24 horas, aquele dia se encerra. E assim foi, assim é e assim será, porque Deus determinou que fosse. E vendo que nós vivemos um momento difícil a nível mundial, em que até mesmo muitas pessoas se aproveitam desse momento para distorcer aquilo que é a realidade, tanto realidade humana quanto realidade divina, realidade que a palavra de Deus nos traz. Eu vejo que é necessário, de alguma forma, nós buscarmos fazer algo para que as pessoas busquem um conhecimento mais profundo a este respeito. Agora veja bem, eu não sou um especialista, eu não sou um mestre, eu não sou um doutor. Eu sou um leigo, assim como muitos de vocês que me assistem. Portanto, eu vou procurar passar para vocês, de uma forma muito serena, aquilo que eu acredito que a palavra de Deus, que o catecismo da Igreja Católica, que muitos santos e santas nos deixaram a respeito de tudo isso. Feito isso, eu gostaria que o Padre falasse um pouquinho com vocês, se apresentasse, para que a gente possa dar início, então, a esse nosso primeiro dia, a essa nossa primeira live do Preparai o Caminho do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria estar aqui juntos com você, querido irmão e irmã, buscando seguir Jesus, buscando conhecer cada vez mais a doutrina da igreja, em especial para que a gente possa amar. A gente só pode amar aquilo que possamos conhecer. E rapidinho, abrindo o livro do Isaías 42, diz: Eis meu servo que eu amparo, meu eleito a qual
dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele meu espírito. Sem querer, abri nessa passagem que pede que desça o Espírito de Deus nesse encontro, que a afeição, que o amor, o amparo de Deus possa ser transmitido para cada um de você, irmão e irmã, nas palavras do Juninho nesta noite, para que possa tocar o seu coração, a sua vida e também a sua família. Uma alegria estar juntos e que de fato seja o encontro com Deus nesta noite. Bom, então vamos lá. Com muita calma, com muita serenidade, eu gostaria de pedir para vocês, se assim possível for, aqueles que possuem uma Bíblia na sua casa, que pegasse a Bíblia, aquele que possui também o Catecismo da Igreja Católica, que pegasse o Catecismo da Igreja Católica, porque conforme for sendo necessário a utilização, a citação de algum trecho, seja da Bíblia, da Palavra de Deus, seja do Catecismo da Igreja Católica, seria interessante que cada um de vocês que possui uma Bíblia, que possui o Catecismo da Igreja Católica, acompanhasse. Se você não tem, ou se não tem nesse momento aí com você, tudo bem, sem problema. Que na próxima live você providencie, ou se não for possível providenciar, que você acompanhe da mesma forma, com bastante atenção. Tá legal? Veja bem, fim dos tempos. Quando a gente já começa com esse tema, algum temor no coração de muitas pessoas já começa a se manifestar. O medo. O medo do desconhecido, o medo de algo que viu em filmes e que traz a lembrança, o medo de algo que viu na internet e que não foi de fonte segura e que, portanto, acabou distorcendo tudo aquilo que é a realidade. E uma coisa é primordial para que a gente entenda o que quer dizer fim dos tempos. Deus, que é o infinito amor, que é a fonte do amor, que é o amor em pessoa, Ele prometeu que um dia, e esse dia somente Ele sabe quando, os seus filhos, os seus eleitos, estariam com Ele para uma vida eterna de alegria, de paz, de felicidade, aonde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais o mal. Aliás, Ele criou a humanidade para isso. Mas só que a palavra de Deus nos fala que, lá no início, Adão e Eva, ou seja, os primeiros filhos, pecaram. E pecando, o mal entrou no mundo. O mal entrou na história da humanidade. E a partir daí, o sofrimento, a dor, a tristeza também. Porque o sofrimento, a dor, a tristeza, as tragédias, a morte, não são frutos do amor de Deus, mas são frutos do mal que entrou através do pecado, da desobediência.
E aí a gente começa a pensar assim, mas por que Deus permitiu que o pecado, que o mal entrasse no mundo? É importante a gente saber, a gente entender, a gente tomar conhecimento que Deus deu a cada filho, a cada filha, a cada ser humano o livre arbítrio, a liberdade para decidir o que quer aceitar, o que quer viver, o que vai fazer. Ele mostrou e mostra, e mostrará, até que todo o tempo se finde, o que não deve ser feito, o que não deve ser vivido. Mas a escolha por fazê-lo ou não, cabe a cada um de nós. A escolha por Deus ou pelo inimigo de Deus, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada ser humano. E é claro que nós, principalmente eu, você e todos aqueles que desde criança, pela graça de Deus, recebemos de nossos pais uma educação cristã, nós aprendemos a acreditar que Deus existe, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas o acreditar somente não basta. Porque o demônio também sabe que Deus existe. Ele também acredita que Deus existe. E nem por isso ele segue a Deus. E nem por isso ele deixou de ser o traidor que é. E nem por isso ele deixa de fazer o mal que faz. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante sabermos que existe uma realidade humana que é tudo aquilo que nós vemos, podemos tocar, podemos de alguma forma física sentir, e uma realidade espiritual, que é tudo aquilo que somente a fé pode nos levar a acreditar, a saber que existe, a entender. Deixa eu dar um exemplo muito simples para você. Todos nós cristãos acreditamos, porque inclusive a palavra de Deus nos fala que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, sem ter conhecido homem algum. A Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas veja, isso para nós hoje, mais de 2000 anos depois, soa como algo muito bonito, muito belo, e realmente é. Soa como algo até mesmo poético. Mas eu faço uma pergunta para você. Se você vivesse naquela época, se eu vivesse naquela época, e se nós recebêssemos a notícia
de que aquela jovem estava grávida, sem ter conhecido homem algum. Mas por obra do Espírito Santo. Seria tão fácil assim a gente acreditar? Pergunte-se a si mesmo. Você que tantas vezes já falou com a Virgem Maria em suas orações, você que tantas vezes já pediu a intercessão dela junto a Jesus, você que tantas vezes já recebeu através da intercessão dela graças e mais graças. Seria fácil naquela época você, eu, nós acreditarmos nessa realidade? Eu acredito que não. E por que não? Porque nós teríamos que acreditar numa realidade que está muito acima da compreensão humana. E tudo aquilo que está acima da compreensão humana só pode fazer sentido a mim, a você, a cada ser humano, se for por obra e por ação do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa assim para você. É por isso que eu fiz questão, e por graça de Deus ele concordou, de que o padre estivesse aqui do meu lado, justamente para me auxiliar e para até mesmo me corrigir, por que não? Naquilo que eu estivesse falando e que não fosse coerente com a palavra de Deus, com aquilo que nos fala o catecismo da Igreja Católica. Um dia, antes de ser entregue, Jesus fez uma pergunta. Para os seus discípulos. Até se você quiser pegar aí na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, até o versículo 20. Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Veja, eles conviviam com Jesus. Eles ouviam de Jesus muito daquilo que nós vemos hoje escrito na palavra de Deus. Eles testemunhavam de perto os milagres de Jesus, as maravilhas, a bondade, o amor infinito de Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse a Simão Pedro: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está
nos céus. E eu te declaro, presta bem atenção nisso. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, daquela pergunta que ele fez aos discípulos, após a resposta daqueles mesmos, e inclusive de Simão Pedro, ele afirmou duas coisas importantíssimas. Primeira coisa, que quem havia revelado aquilo para Pedro não tinha sido a carne nem o sangue, ou seja, não tinha sido o intelecto, a inteligência dele, mas o Pai que está nos céus. E após dizer isso, ele declarou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja que interessante, não foi naquele momento que a igreja se manifestou. Me corrija, padre, se eu estiver errado, não foi naquele momento que a igreja nasceu. Ele fez uma promessa, uma afirmação para Pedro. Mas ainda não era o momento. Ainda não era o momento. Tanto assim, por saber que os discípulos e Pedro ainda não estavam preparados, que um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 26, no versículo 31, a partir do versículo 31, Jesus disse assim: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio. O mesmo Pedro interveio depois que Jesus disse isso. Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Ou seja, em outras palavras, Pedro disse assim: Senhor, mesmo que todos estes outros que estão aqui, por um motivo ou por outro, por maldade ou por fraqueza, por infidelidade ou não, faça isso que o Senhor disse que farão, que faremos, eu não farei. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Jesus foi mais fundo com Pedro, mais incisivo. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam o mesmo. Você está vendo? Os discípulos não estavam falando aquilo com falsidade no coração. Ou simplesmente para querer agradar Jesus, muito provavelmente. Eu acredito que não. Eu acredito que verdadeiramente os discípulos sentiam aquele desejo de ser fiel a Jesus, mesmo que tivessem que morrer junto com ele, como disseram aqui, como Pedro disse aqui, e como os outros disseram, nos atesta a palavra.
Agora, a gente caminha um pouquinho mais, no mesmo capítulo, no versículo 55. Depois, voltando-se para a turba, falou: saístes, amados, armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário, presta atenção, era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Grava bem isso. Tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Então, o que aconteceu? O que a palavra fala que nos aconteceu quando Jesus estava sendo preso? Os discípulos o abandonaram e fugiram. Aqueles mesmos discípulos que um pouco antes, quando Jesus havia lhes dito que lhe abandonariam, e que disseram com todas as forças e letras que, se necessário fosse, morreriam junto com ele. Quando ele foi preso, o abandonaram. Mas e Pedro? Como que ficou Pedro nessa história? Os que haviam prendido Jesus, continua o texto no versículo 57, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Pedro estava lá, mas estava de longe, para ver até onde tudo aquilo ia dar. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: este homem disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Deixava que o acusassem, mas permanecia calado para que no momento devido falasse. E daí a gente dá um salto lá para o versículo 69. Para ver o que aconteceu em relação a Pedro, em relação àquilo que Jesus havia dito que Pedro faria. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Pedro falou isso. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré.
Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Olha só. Pouco depois, os que ali aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. Ele estava falando a respeito de Jesus, que nem sequer conhecia Jesus. E neste momento, cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Só uma pausazinha. Você acredita mesmo que Pedro, a quem Jesus disse que era pedra, que Deus o fazia pedra, pessoa firme, e que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja, e que sobre tal igreja o inferno jamais prevaleceria? Você acredita mesmo que aquele mesmo Pedro, tendo conhecido Jesus, tendo convivido por diversos dias com Jesus, tendo afirmado junto com os outros discípulos, morrer se preciso fosse com Jesus, você acredita que ele queria fazer aquilo? Ou seja, que ele queria negar Jesus? Que ele queria negar Jesus a ponto de dizer perante aquelas pessoas que nem ao menos conhecia Jesus? Eu acredito que não. Tanto que no final do versículo 75, diz que ele, saindo de lá, chorou amargamente. Mas então por que que ele negou? Por quê? Por que que Pedro não foi firme como jurou, como afirmou que seria? Porque humanamente, por mais que ele quisesse, naquela hora tão difícil pela qual passava Jesus e os discípulos, ele e todos os outros discípulos, menos Judas, é claro, que já havia traído Jesus, mas aqueles que não haviam traído Jesus, eles não tiveram força para enfrentar as consequências que teriam que enfrentar se assumissem como seguidores de Jesus. Grava bem isso. Humanamente eles não tiveram força para enfrentar as consequências que viriam se eles assumissem até o último momento, sem negar que eles pertenciam a Jesus. O tempo passou, Jesus sofreu tudo aquilo que a palavra, que a igreja nos mostra, nos deixa evidente, claro que ele sofreu. Foi condenado, torturado, humilhado, crucificado, morreu numa cruz e ressuscitou. Graças a Deus.
Aí eu convido você para dar um salto lá para Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 1. Lá no versículo 3. Já ressuscitado. A palavra nos fala assim. E a ele se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias. E falando das coisas do reino de Deus. Lá no versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Era uma promessa do Pai, que os discípulos ouviram da boca de Jesus, mas a promessa era do Pai. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E pulando lá para o versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, Jesus elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, presta muito bem atenção nisso. Por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Só para a gente não se alongar muito. Você pula rapidinho lá para o capítulo 2, no versículo 1, no mesmo Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído. E no versículo 4 fala assim: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja bem, naquele momento se cumpria a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre eles. E Padre, eu posso afirmar que naquele momento nascia a igreja? Naquele momento, a igreja se manifestava em cumprimento daquilo que Jesus lá atrás, como nós lemos juntos e ouvimos juntos, havia dito a Pedro que sobre aquela pedra que era Pedro, ele edificaria a sua igreja e que o inferno jamais prevaleceria sobre ela. Agora aqui um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Havia muita gente ali.
E se você for continuar lendo depois, e eu peço para que você leia, você vai ver que alguns compreenderam o que havia acontecido e outros começaram a zombar. Principalmente quando aqueles discípulos, aquelas pessoas que haviam sido batizadas no Espírito Santo, que haviam recebido o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, em línguas diferentes, a orar em línguas. Eles começaram, aqueles que não haviam compreendido, presta atenção, aqueles que não haviam compreendido o que havia acontecido ali, a dimensão espiritual do que havia acontecido ali, começaram até mesmo a zombar, dizendo que muitos daqueles ali estavam bêbados, embriagados. Aí o versículo 14 diz assim para a gente, olha o que o Pedro fez. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, dos apóstolos, outrora discípulos, com voz forte, a palavra de Deus nos faz questão de dizer que ele pôs-se de pé, e com voz forte lhes disse, homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre minhas servas, derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Veja bem, lá atrás, quando Pedro precisou ser firme e permanecer firme ao lado de Jesus, mesmo que para aquilo ele precisasse ir contra uma multidão, ele não teve forças. Mas por que naquele momento ali ele se pôs de pé e falou com autoridade, com voz forte? Porque a força que o pôs de pé e a força que o fez falar não vinha dele, mas vinha do alto, vinha de Deus, vinha do Espírito Santo que havia sido derramado sobre ele e sobre todos os discípulos e demais pessoas que ali estavam. E como ele e os 11 e tantas outras pessoas estavam de coração aberto para Deus, foram preenchidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a eles uma sabedoria, um conhecimento, um entendimento, um discernimento, uma força que jamais, por si próprios, eles ou qualquer outro ser humano poderiam ter. E só para finalizar num primeiro momento aqui as citações bíblicas. Dá um salto lá para o capítulo 4, ainda em Atos dos Apóstolos. No versículo 1. Pedro e João, depois de serem instrumentos de Deus para que um coxo fosse curado, para que Deus agisse em um enfermo,
eles foram presos. E veja o que aconteceu. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. Os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. Contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontificial. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste isso? Então Pedro, presta atenção nesse versículo 8 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de todos vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirasse da sala do conselho e confidenciaram entre si: que faremos sem esses homens? Porquanto o milagre por eles feito, se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém nesse nome, que era o nome de Jesus. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Vejam bem, as autoridades daquela época, prestem atenção e depois releiam todo esse capítulo. As autoridades daquela época viram que não podiam manter Pedro e João presos e nem fazer nada mais grave com eles, porque revoltaria o povo. Porque a verdade, Jesus estava do lado deles e eles não tinham um argumento contra o que Pedro e João diziam e contra o milagre que todos tinham visto que Jesus operou através de Pedro e João.
Mas eles proibiram Pedro e João de continuar sendo instrumentos de Jesus e de continuar falando em nome de Jesus. Mas veja o que Pedro e João responderam: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus oferecermos a vós mais do que obedecermos a Deus, a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois já passava dos 40 anos o homem em que se realizava essa cura. E para concluir, versículo 23. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e contaram tudo o que lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouviram isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram. Eles fizeram uma oração a Deus. Pedro, João e todos os seus. Senhor, vós que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo dissestes, porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra seu Cristo? Pois na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Eu vou repetir esse último versículo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Vocês entenderam? Num primeiro momento, Jesus, por revelação do Pai, falou a Pedro da promessa do Pai em edificar a sua igreja, tendo ele como primeiro Papa. E Jesus foi preparando Pedro e os discípulos. Mas Jesus sabia que eles não poderiam enfrentar o que teriam que enfrentar por suas próprias forças. Tanto forças físicas como psicológicas, intelectuais. Não teriam sabedoria para isso. Para que aquela promessa
da instituição da igreja se cumprisse, era preciso que uma outra promessa se cumprisse também: o derramamento do Espírito Santo sobre eles. A partir dali, Jesus não tinha dúvida que eles enfrentariam tudo, presta atenção, eles enfrentariam tudo e todos que tivessem que enfrentar. As autoridades que tivessem que enfrentar, autoridades constituídas da época. Porque eles estariam cheios da força que vem do alto, cheios do Espírito Santo. Aconteceu o Pentecostes, eles foram batizados. Alguns que não compreenderam, que estavam lá, mas não compreenderam, começaram a zombar, a rir, a escarnecer. Pedro, já movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, se levantou, explicou a todos em alto e bom tom o que havia acontecido. Foi firme, foi forte, não usou de violência, porque a violência não vem de Deus. A violência não vem de Deus. Até existe uma citação no Antigo Testamento aonde nos diz que o povo de Deus não vai vencer pela violência, pela espada, mas pelo Espírito Santo. Eu não me lembro agora exatamente a passagem, se alguém de vocês aí encontrar, me passem, por favor. Mas o fato é que existe lá essa passagem. Peço desculpas a vocês pelo esquecimento desta citação. É no Antigo Testamento. Mas enfim, Pedro se levantou e disse a todos o que havia acontecido. Mesmo que lá naquele meio também existissem pessoas que zombavam, que não acreditavam. Mesmo ele sabendo que corria risco ao se posicionar daquela forma. E mais tarde, cheios do Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo, foram canais de cura para aquele coxo. E as autoridades da época, de medo de perder os seus postos, de perder as suas autoridades, quiseram calá-los, prenderam-os, ameaçando-os. Mas eles foram firmes, mesmo na prisão, mesmo perante aquelas autoridades. E disseram para eles em alto e bom tom: a mim cabe obedecer a Deus e não aos homens. Se obedecer aos homens significa desobedecer a Deus, eu preciso obedecer a Deus, mesmo que isso signifique desobedecer aos homens. E quando foram soltos, se reuniram com seu povo, e ao invés de fugir, de se calar, de não mais cumprir o que Deus havia a eles confiado, que cumprissem. Eles clamaram pelo Espírito Santo. Eles clamaram pela ação de Deus. E Deus veio ao socorro deles.
derramando mais uma vez sobre eles o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos fala ali que eles anunciaram com coragem, com intrepidez. A palavra de Deus, aquilo que Deus havia confiado a eles, que anunciassem. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? E por que eu fiz com vocês toda essa volta? Toda essa volta. Talvez você esteja se perguntando assim: a live traz como título, como tema, preparai o caminho do Senhor. O Juninho mesmo começou dizendo que falaria sobre o fim dos tempos e até agora não falou. E eu vou te explicar por quê. Porque nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, antes de começarmos a adentrar, a tocar naquilo que nos traz as realidades dos últimos tempos, era preciso que vocês, que eu, que nós entendêssemos uma coisa: que nós só vamos poder vencer o que já está começando a acontecer e o que ainda, no seu devido tempo, acontecerá se estivermos revestidos desta mesma força que os apóstolos, que os primeiros cristãos foram revestidos. Ou seja, do Espírito Santo de Deus. Gente, deixa eu falar assim, de uma forma muito serena, serena mesmo, para cada um de vocês. De uma forma muito franca. Existe uma citação, não precisa pegar, depois você procura se você quiser. E eu peço a Deus que você queira. Lá em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim. Presta muita atenção. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos, ou seja, os primeiros passos. É a palavra de Deus nos falando, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo? Os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós tornastes tais que precisais do leite, olha só,
ao invés de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. A palavra de Deus nos falando isso, não sou eu. Eu só estou lendo e depois você confirma na sua Bíblia. Porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Ou seja, nós não podemos mais. Veja bem, isso não é acusação para ninguém. Eu estou falando para mim mesmo. E se você achar que isso serve para você, lembra do livre-arbítrio? Se você achar que isso serve para você, assuma então isso para você. Nós não podemos mais brincar de ser cristão. Porque quem brinca de ser cristão no fim dos tempos vai negar a Jesus, como Pedro e os discípulos negaram. Não porque eram maus. E aqueles que vão negar no fim dos tempos, não vão negar. Muitos não vão negar porque são maus. Mas porque não estão revestidos da força que vem do alto. Não estão revestidos do Espírito Santo. Somente será capaz de testemunhar Jesus, de ser cristão até as últimas consequências. E conforme as lives foram se passando, nós vamos entender o que são essas últimas consequências. Quem estiver cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque para começar, aquele medo que a gente sente agora quando ouve falar dessas coisas, se é que você sente, se é que eu sinto, a partir do momento em que a gente se abrir de verdade ao Espírito Santo, que a gente clamar todos os dias e em vários momentos dos dias, vem Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito Santo. A primeira coisa que vai desaparecer é o medo. Lembra que o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, se levantou e falou com voz forte. Afirmou que antes obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo estando ali preso, mesmo correndo o risco de ser assassinado naquele momento ali, de ser torturado. Ah, mas como, Juninho, que eu posso receber o Espírito Santo? Nós vamos falar muito profundamente sobre isso nas próximas lives. Nós vamos falar com muita calma, sempre nos baseando na palavra de Deus em primeiro lugar e depois no catecismo da Igreja Católica. Vou trazer para vocês na próxima live a menção que eu fiz do trecho do Antigo Testamento, aonde diz que a vitória do povo de Deus não vem pela violência, nem pela espada. Oi? Vocês acharam aí? 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Padre, se puder achar, por favor. Vai ser pela força do Espírito Santo. Nós vamos falar muito detalhadamente sobre isso na próxima live. E daí a gente já vai começar a tocar realmente nos assuntos. E vocês vão perceber uma coisa. Que a palavra de Deus, uma das coisas que ela nos fala, conseguiu encontrar, Padre? Samuel capítulo 16,
capítulo 17, versículo 45. Capítulo 17. Davi respondeu, Tá, você me empresta aqui o celular, por favor, Letícia. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Isso. Mas se eu não me engano ainda tem um outro trecho que completa, mas eu trago para vocês na próxima live, tá? Só para a gente não fugir aqui. Na próxima live nós vamos começar a tocar a fundo o que Deus vem fazendo pela sua igreja. Para preparar o seu povo para esse tempo que nós já estamos começando a viver, mas só começando. E que talvez nós estamos deixando passar despercebido. Sabe quando aquele pai oferece de tudo para o filho? De tudo. Porque sabe que ele vai precisar no futuro. Mas o filho parece que está anestesiado, parece que está viajando, aéreo. E não aproveita nada daquilo que o pai lhe deu. E aí, quando ele vai precisar daquilo que o pai lá atrás ofereceu, ele não aproveitou. Ele não tem. O pai deu, mas ele não tem. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinha o óleo nas lâmpadas. As outras 5 não. Lembra? Portanto, nós vamos falar sobre isso. Sobre a providência de Deus, derramando o seu Espírito nos últimos tempos. Assim como foi lá com os primeiros cristãos, no início da igreja. É claro que o Espírito Santo nunca deixou de ser derramado na igreja. Mas os profetas dos tempos atuais, como o Monsenhor Jonas Abib, como o Padre Roger Luiz, como o Padre Duarte Lara, como tantos outros, nos dizem que o derramamento que a igreja tem recebido há mais de 50 anos. E nós vamos falar sobre ele. É um derramamento tão abundante, tão intenso, na mesma proporção ou até maior, como aquele derramamento do Espírito Santo que Deus concedeu em Pentecostes aos primeiros cristãos. Nós já passamos de 1 hora.
Eu peço desculpas para vocês se foi um pouco cansativo por tantas citações bíblicas, mas é um tema complexo, um tema muitas vezes, infelizmente, polêmico, pela não compreensão. Portanto, tudo o que dissermos, tudo o que falarmos, precisa ser fundamentado na palavra de Deus. E quando não for assim, quando for algo que eu penso ou que eu sinto, eu vou dizer, olha, isso é algo que eu penso, isso é algo que eu sinto. Mas eu peço para você, essa live vai ficar gravada lá no Facebook. Pegue todas essas citações, releia todas elas com tempo, até a gente chegar. Eu não sei se vai ser sábado que vem ou se vai ser no outro sábado, nós vamos definir e avisar vocês. Até a gente chegar à segunda live, para que quando chegar lá, a gente possa entrar de uma forma bem forte para falar a respeito do derramamento do Espírito Santo nestes últimos tempos. E aí sim começar a tocar de forma verdadeira, gradual, conforme o Espírito Santo nos mover, naquilo que diz respeito ao fim dos tempos. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Peço a Deus a graça de cada um de vocês aproveitarem tudo aquilo que Deus quer que seja aproveitado. Que o Espírito Santo haja em vocês para isso. E que o Espírito Santo também haja em vocês para que nada daquilo que não deve ser aproveitado, que de repente, por um ato falho, por uma palavra errônea, eu tenha dito aqui, que o Espírito Santo não permita que seja gravado no coração, na mente de cada um de vocês, mas que fique somente aquilo que o Espírito Santo quer. E eu conto com vocês para a próxima live, eu conto com as orações de vocês, eu agradeço a presença do Padre aqui, eu disse para ele, Padre, a presença do Senhor ali, o Senhor é o nosso sacerdote, é muito importante, e é mesmo, agradeço a presença de cada um dos que estão aqui, de cada um dos que estão rezando por nós em casa. Peço a Deus que abençoe a cada um de nós através da bênção que eu vou pedir para que o Padre nos dê. E peço ao Divino Espírito Santo que cele mesmo em nós toda a verdade e que vá arrancando o medo, que vá nos libertando do medo, do trauma, das inseguranças e que vá nos abrindo a sã compreensão de tudo isso. Porque vocês vão perceber que para aqueles que são de Cristo, o sentimento pelos fins dos tempos, pela segunda vinda de Jesus, não vai ser de medo, mas vai ser de alegria. A mesma alegria que tem aquele que está preso, que está sendo torturado, e que está vendo que aquele que vai libertá-lo da tortura e da prisão está chegando. Agora, para aqueles que não são de Deus, que não querem saber de se abrir ao Espírito Santo, que só querem agir segundo o seu próprio intelecto, segundo a sua própria vontade, aí não é porque eu quero, não é porque Deus quer, é porque será assim, será terrível, terrível. Eu peço então, Padre, que o Senhor nos dê a sua bênção, para que a gente possa, após a bênção, encerrar com o ministério de música, cantando. Deus abençoe a todos vocês.
Uma alegria imensa estar aqui juntos nesta noite. Bateu uma saudade enquanto ouvia as mensagens do Juninho, enquanto ouvia as pessoas escrevendo no texto no Facebook dos retiros. Queira Deus que no próximo ano nós possamos nos estar reunidos, seja no PHN, seja no Preparai, para nos prepararmos. Eu disse no começo, só ama aquilo que conhece. Que esse encontro possa nos fortalecer. No mês de maio, eu recebi um áudio de uma pessoa da comunidade dizendo que acabaria o fim do mundo no dia 8 de maio. E citei para a pessoa dizendo, olha, a igreja jamais ousou dizer o fim dos tempos, mas a igreja e os seus membros dizem, olha, vai chegar. Nós não sabemos, a igreja não coloca uma data, mas cada vez mais estamos próximos do fim dos tempos, não no sentido negativo, mas do encontro. Com alegria, eu citava até na missa, dizendo que a Eucaristia é encontro com Deus. Então, o cristão, e cada um de nós, celebrarmos a vida que está nesse mundo, é um momento de nos prepararmos, porque o inimigo, a única coisa que ele faz é querer nos afastar, fortalecer a sua vida, a sua fé, a sua caminhada, mesmo não estando junto com Deus, possa estar um dia juntos e unidos aqui na igreja e nos retiros. E assim então daria a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me parece, o Ministério de Música, espera só um pouquinho, por favor. Padre, se o senhor puder achar para mim aí, Zacarias, capítulo 4. Vai complementar aquele texto. Zacarias, capítulo 4, no versículo 6. Vamos ver se dessa vez aqui. Isso. Perguntei de novo ao porta-voz, meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu, não sabes o que significa? Respondi, não, meu senhor. Então ele explicou, este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Para compreender sobre Zorobabel, sobre o que o texto diz, é só ler o texto anterior a esse versículo, que vai ficar claro que isso diz respeito não só àquele povo, àquela situação, mas ao povo todo de Deus. Amém? Cantemos junto com o ministério. Quando marca a segunda. O que o senhor acha?